Aleluia, glória a Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém, glória a Deus. Quero convidar os irmãos a se colocarem de pé, para a gente estar fazendo a leitura da palavra. Obrigada. Quero externar minha gratidão por estar ministrando a palavra nessa noite. Confesso, irmãos, que do trio de hoje, eu não queria estar ministrando a palavra, porque acredito que seria óbvio, né? Mas, prove o Senhor eu estar aqui, ministrando a palavra. E confesso que eu tô com um friozinho na barriga, porque tem um tempinho que eu não prego, só dou aula. Então é diferente, né? Não é igual, dar aula não é igual pregar, é um pouco diferente. Mas o importante é que a palavra de Deus seja ministrada aos nossos corações, independente da forma que ela vai ser ministrada. Amém? Abra comigo em Oséias, capítulo 6. Vamos ler do verso 1 ao verso 6. A minha versão é NVT, então acredito que vai ficar um pouco diferente da minha para os irmãos. Oséias, capítulo 6, do verso 1 ao 6. Que diz assim: Venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, agora irá nos sarar. Ele nos feriu, agora nos fará curativos. Em pouco tempo nos restaurará e logo viveremos em sua presença. Ah, como precisamos conhecer o Senhor. Busquemos conhecê-lo. Ele nos responderá tão certo como chega o amanhecer ou vem as chuvas da primavera. Ó Israel e Judá, que farei com vocês? Seu amor se dissipa como a neblina da manhã e desaparece como o orvalho à luz do sol. Enviei meus profetas para despedaçar vocês, para matá-los com minhas palavras, com julgamentos inescapáveis como a luz. Quero que demonstre amor e não que ofereçam sacrifícios. Quero que me conheçam mais do que desejo holocaustos. Amém? Os irmãos podem se assentar. Estarei fazendo uma breve oração. Espírito Santo de Deus, nesta noite, Senhor, a tua palavra foi lida. E eu oro agora, Senhor, para que na ministração dela, na aplicação dela, Senhor, ela venha em nome de Jesus germinar, Senhor, em corações, Pai, que estão ardendo para ouvir a tua palavra e conhecer mais de ti, Senhor. Se revela em nosso meio, Senhor. O Senhor tem toda a liberdade aqui, Senhor. Que seja, Senhor, uma palavra a qual venha nos despertar e venhamos sair daqui transformados, Pai, desejando mais de ti. Assim eu te oro, Senhor, e te agradeço. Amém. Irmãos, o livro de Oséias, ele é um livro muito rico em conhecimento, né, do Senhor Jesus. O Senhor, ele se manifesta nesse livro de uma forma diferente dos outros livros. Cada livro, né, tem sua peculiaridade. Mas o livro de Oséias, ele é diferente. Oséias, ele faz parte dos profetas menores. Quero também já falar para os irmãos que eu estou tossindo, então se eu parar para tossir, os irmãos já sabem. Mas o Senhor vai dar vitória. O profeta Oséias, ele é um dos profetas menores. E o profeta Oséias, ele pregou em Israel, no Reino do Norte, cuja capital era Samaria. E no tempo que Oséias pregou, quem estava governando era Jeroboão II. Foi o rei que governou Samaria por mais anos, por longos anos. Praticamente aí 41 anos governando uma cidade. E também foi o reino mais próspero do Reino do Norte, aparentemente. Foi um período onde o povo estava vivendo em paz, as fronteiras dos lugares, as cidades estavam vivendo em paz, no reinado de Jeroboão II. Só que depois da morte do rei Jeroboão II, o reino de Israel entrou em um processo de decadência progressiva.
o que aconteceu? Houve uma instabilidade política, houve assassinatos dos reis, houve uma decadência mesmo. O reino estava enfraquecido sobre a pressão da potência da época, que era a Assíria. Então, eles estavam enfraquecidos. E Israel tentou alianças com outros governos, com outras nações, como o Egito, para estar lutando contra a Assíria nesse período. Só que não teve sucesso. Era um tempo, irmãos, de decadência política, espiritual, era um tempo de decadência moral. Se os irmãos lerem o livro de Oséias, vai estar escrito tudo isso aqui. Era um tempo onde predominava a idolatria a Baal, principalmente. Havia uma mistura, um misticismo de adoração a Deus e práticas religiosas, práticas pagãs, que não condiziam com quem adoravam a Deus. Os líderes, principalmente os sacerdotes, eles estavam corrompidos e, consequentemente, o povo também. Então, era um tempo, resumindo, de profunda crise espiritual, moral e política. E nesse tempo, nesse período, Oséias, ele se levanta para profetizar. Só que Oséias, ele profetiza muito mais com a sua vida do que com a sua boca. A vida de Oséias foi uma profecia. Deus usou literalmente, alguns estudiosos vão dizer que talvez a relação que Oséias teve com a prostituta ao se casar foi algo alegórico, mas outros estudiosos dizem que foi algo prático mesmo. Eu acredito que foi algo prático, que ele realmente se casou com uma prostituta e não foi só algo alegórico. E por que tudo isso estava acontecendo? Porque estava acontecendo uma crise espiritual, uma crise política, uma crise moral. Todos esses problemas estavam acontecendo devido à infidelidade do povo ao Senhor. Todos esses problemas iminentes, aparentes, que estavam acontecendo naquela época, é devido à infidelidade, à traição do povo com o Senhor. Israel, ele estava traindo a sua aliança com o Senhor. E a consequência disso foi uma crise moral, espiritual e política. O casamento de Oséias com uma prostituta foi uma forma de mostrar como era a relação entre Deus e Israel. O que Deus fez? Oséias, case-se com uma prostituta, porque eu vou mostrar como que o que esse povo está fazendo comigo. Uma prostituta não era fiel ao seu marido. Então, ela se relacionava com o seu marido, Oséias, mas se relacionava com outros também. Então, estava havendo traições. E o Senhor está usando a vida de Oséias para exemplificar como o povo estava. O que estava acontecendo. Assim como a esposa foi infiel a Oséias, Israel também foi infiel a Deus, buscando outros deuses como Baal e usando as bênçãos que Deus deu para praticar o pecado. Então, resumidamente, Oséias, ele estava representando Deus naquele tempo. E a sua mulher estava representando a nação, que estava traindo, se prostituindo com outros deuses, fazendo outras práticas. E aí eu já começo a aplicar esse texto, porque eu quero terminar no horário. Deus intitula Israel como sua esposa e ele seu marido. Deus chama Israel de noiva, de esposa.
e de uma esposa muito amada. E ele fala: eu sou o esposo e o marido de vocês. Só que a diferença é que eu sou fiel e vocês são infiéis. Só que Deus amava Israel. Deus queria um relacionamento com aquele povo. Mediante tudo que estava acontecendo, se a gente for ver ao longo da história e ao longo do Antigo Testamento, ao longo da Bíblia, tudo que o Senhor queria era se relacionar com o povo. Só que Deus amava Israel, Deus queria um relacionamento. Mas Israel havia se esquecido do Senhor. Aquele Deus que os tirou da terra do Egito, eles já não lembravam mais. As práticas carnais, para eles, era o centro da vida deles. E uma das queixas do Senhor contra Israel, dentre muitas, irmãos, o Senhor me fez destacar uma nessa palavra aqui, que é a falta do conhecimento de Deus. Dentre todas as queixas que o Senhor fez contra aquele povo, uma que ele repete umas 3 ou mais vezes foi a falta do conhecimento de Deus. E eu quero que você leia comigo no capítulo 4 e no verso 6, que diz: meu povo está sendo destruído porque não me conhece. Ou em outras traduções, meu povo perece por falta de conhecimento. Porque vocês, sacerdotes, não querem me conhecer, eu não os reconhecerei como meus sacerdotes, porque se esqueceram da lei de seu Deus, eu me esquecerei de seus filhos. O Senhor, neste capítulo, ele está fazendo uma advertência especificamente aos sacerdotes, porque ele está falando que os sacerdotes não queriam conhecê-lo. E a gente sabe que os sacerdotes que deveriam estar conhecendo o Senhor para instruir o povo no conhecimento do Senhor, eles não estavam. Eles não queriam. E eu já quero fazer uma aplicação que não está nem no meu esboço, é que a importância de líderes, pastores, mestres, conhecerem a palavra do Senhor. Porque através da palavra do Senhor, nós conheceremos a Deus e instruiremos o povo da maneira correta. Existem igrejas que não têm esse conhecimento que temos na ADAG, irmãos. E eu quero pedir a você um favor, valorize isso. Mestres, professores, líderes que se dedicam ao conhecimento. Eu nunca tive uma aula da EBD tão rica na minha adolescência, a qual eu tive nesta manhã. Valorizem o conhecimento da palavra de Deus. E especificamente no capítulo 4, o Senhor está advertindo os sacerdotes que eles não queriam conhecer a Deus. E, consequentemente, o povo não conhecia a Deus. Porque quem deveria estar ensinando não estava. E nos versos anteriores, Deus fala assim: não há fidelidade nem bondade, nem conhecimento de Deus em sua terra. Vocês fazem votos e não cumprem, matam, roubam e cometem adultério. A violência em toda parte, um homicídio atrás do outro. Por isso sua terra está de luto e todos desfalecem, até os animais selvagens, as aves do céu. E os peixes do mar estão desaparecendo. Praticamente aqui, eles estão ignorando os 10 mandamentos todos, irmão. Eles não queriam conhecer o Senhor. E o outro versículo que eu queria ler é capítulo 5, verso 4, que diz: suas ações não lhe permitem voltar para seu Deus. A prostituição domina seu coração. E você não conhece o Senhor. Tinha algo, tinha ídolos dominando o coração deles, que impediam eles do conhecimento de Deus.
Eles estavam tão ocupados com as práticas que eles estavam fazendo, que eles não conseguiam ter um entendimento do conhecimento de Deus. E no capítulo 6, verso 6, como a gente leu, diz: Verso 3, perdão. Como precisamos conhecer o Senhor. Busquemos conhecê-los. O sentido dessa palavra conhecer, irmãos, porque ele repete diversas vezes. No hebraico é iada. É com Y, iada. E esse sentido, né, a etimologia dessa palavra conhecer, não significa apenas conhecer de forma intelectual. Eu li a Bíblia, trazendo para a gente hoje. Estudei a Bíblia e conheci ele intelectualmente. Eu aprendi a palavra e amém. Eu vim para a EBD, eu ouvi a palavra, conheci um pouco mais. Só que esse conhecimento não é só um saber uma informação de Deus. Não é só saber uma informação sobre algo ou alguém. Não é saber algo sobre ele. Esse conhecimento significa conhecimento íntimo e relacional. Uma experiência pessoal, um relacionamento profundo, reconhecimento prático, viver aquilo que se conhece. O conhecimento que Deus estava chamando o povo era: eu quero que vocês me conheçam de forma relacional. Eu quero que vocês me conheçam de forma íntima. Irmãos, há muita teoria, mas o Senhor quer que conheçamos Ele de forma íntima e prática. Nós temos na ADAG culto de doutrinas com extremo conhecimento, EBDs maravilhosas, estudos para obreiros, estudo para líderes. Só que o conhecimento não vale para Deus se não houver intimidade e relacionamento. O Senhor quer que a gente pegue tudo isso que é aprendido aqui e pratique, irmãos. Ele está falando: eu quero que vocês não querem me conhecer, vocês não desejam me conhecer, estão falando para o povo de Israel, estão se prostituindo. Mas no capítulo 6, no verso 3, Josué fala: como precisamos conhecer o Senhor e buscar conhecê-lo. E isso é de forma íntima e relacional. Não é só apenas uma teoria. Deus não quer apenas que saibamos quem Ele é. Para você, talvez, Deus é o Deus da cura. Para você, talvez, Deus é o Deus da restauração. E eu não discordo de nada disso. Mas, meus irmãos, existe algo mais íntimo e mais belo em Deus do que apenas um Deus da cura. Do que apenas um Deus da restauração. Eu sei que quando a gente prega, principalmente para as pessoas que estão afastadas e longe, fala: o Senhor vai transformar a sua vida. O Senhor vai te dar algo novo. Irmãos, principalmente caráter e mudança de vida interna. Nós precisamos ressaltar mais isso. Algo novo não é casa própria, não é carro do ano, não. É mudança de vida, de caráter, um relacionamento íntimo. E mais que filhos de Deus, mais que servos, mais que filhos, Deus quer que sejamos os seus amigos.
Qual é a pergunta, irmãos, que queima no nosso coração quando lembramos de Deus? Quando pensamos em Deus? Qual é o pensamento que surge na nossa mente quando olhamos para Deus? Um Deus que está pronto para nos abençoar? Um Deus que está pronto para mudar as nossas vidas? Ou sobre um mistério, um segredo, uma intimidade que ainda não conhecemos? Quando nós cantamos, qual é a beleza que existe em ti, Deus, que eu ainda não vi? Quando nós cantamos isso, é porque existe um mistério, uma intimidade, um segredo em Deus que ainda não conhecemos, irmãos. Em uma conversa antiga, em um vídeo no YouTube também que eu vi, a gente estava falando sobre a mesma coisa. A pergunta do pastor era: o que Paulo viu? O que Pedro viu? O que João viu? Que esses homens decidiram gastar a sua vida. O que foi revelado a eles do conhecimento de Deus, da profundeza de Deus, que eles decidiram gastar a sua vida e amavam a Deus, que as coisas terrenas eram tão banais comparado ao conhecimento do Senhor. O que eles viram? O que eles contemplaram? Existe muito em Deus, irmãos, que ainda não conhecemos. Existe muito em Deus, segredos, mistérios, intimidade, que ainda não conhecemos. E eu só consigo acessar esse conhecimento, irmão, através da palavra e do entendimento da palavra. Hoje a EBD ela foi maravilhosa porque eu não ia pregar esse texto, eu queria, na verdade, pregar sobre Efésios. Só que o Senhor me trouxe e a diaconisa, a missionária Ingrid, ela falou Oséias, eu falei, então é ele. Porque, irmãos, a igreja, não só a DAG, mas a igreja de forma geral, precisa voltar para esse centro, o centralismo da mensagem de Deus, do conhecimento dele. Israel não conhecia o Senhor, está falando em Oséias, Israel não conhecia o Senhor, estavam vivendo de forma como quem não conhece mesmo. Porque eles não conheciam, então eles estavam vivendo de forma como pessoas que não se relacionavam mesmo, pessoas que não tinham intimidade mesmo. E quanto de nós vivemos assim, irmãos? Ouvimos a palavra, os ensinamentos, os estudos, somos ensinados e vivemos de formas distantes do Senhor. E vivemos longe do Senhor. Mas é porque tal pessoa conhece mais, por isso que ela tem mais intimidade. O Senhor está te convidando a conhecer também. Não está limitada a uma classe de pessoas na igreja. Não está limitado aos pastores, aos mestres da palavra, não. O Senhor, Ele te convida a conhecer também. Adolescente, você pode conhecer o Senhor. Jovens, você pode conhecer o Senhor. Mulheres, homens, você pode conhecer o Senhor. O convite é para todos. A vida de intimidade, de relacionamento é para todos. Não é para uma classe específica. O Senhor aqui estava cobrando os sacerdotes, mas também estava cobrando a comunidade, o povo no seu todo. Como precisamos conhecer o Senhor.
o meu estilo de vida, as minhas ações, as minhas falas, as minhas ações revelam que eu conheço Ele ou que eu estou distante dEle. Porque ouvimos tanto, mas na hora da prática, é como se não ouvimos nada. É como se não fomos ensinados a nada. Em 1 João vai falar com 3 classes de pessoas, que são os filhinhos, os jovens e os velhos. E ele fala especificamente do que cada estágio, né, eles estão. E ele está falando aqui, irmãos, não é de idade, mas de maturidade espiritual. Ah, Carol, mas talvez eu seja uma filhinha na fé. O Senhor, Ele vai se revelar para você à medida que você amadurece. Só que em todas as áreas, em todas as partes, há um conhecimento de Deus a ser revelado. Há algo de Deus a ser revelado. O conhecimento, ele é gradativo. E ele vai se revelando de acordo com a nossa maturidade, irmão. Nós só precisamos estar com o coração aberto. Como a palavra da obreira Jenny foi no devocional. Abra a porta do seu coração para querer e desejar cada vez mais conhecer o Senhor. Israel não conhecia o Senhor, não se relacionava com o Senhor. Por isso eles adoravam a Baal. E eu queria abrir um parênteses nessa mensagem para te dizer que Deus, ele não é um ídolo. Porque o ídolo é aquele que serve ao meu interesse. Eu sacrifico para ele fazer o que eu quero. Esse é o papel de um ídolo. Eles adoravam Baal, esperando receber algo em troca. Que as suas colheitas eram frutíferas. Eles adoravam Baal, sacrificavam para Baal, para receber algo em troca de que eles desejavam. Eu faço rituais para Baal e ele me dá prosperidade. Então Baal era um ídolo para esse povo. Mas o Deus verdadeiro não é um ídolo. Eu não faço para receber. O Deus verdadeiro é quando eu me submeto à vontade dele. Com ele não é sobre fazer a minha vontade, mas eu me submeter à vontade dele. Ele não é um ídolo a qual eu faço para ele fazer o que eu quero. Ele é um Deus e ele é um Senhor. E ele quer governar as nossas vidas. Quando nós temos uma distorção, uma visão distorcida de quem Deus é, foi falado na EBD, também distorcemos a nossa forma de viver. Se temos uma visão distorcida da pessoa de Cristo, da pessoa de Deus, vamos distorcer a nossa maneira de viver. Um exemplo foi dado. Jesus não escolhia na mesa que ele ia sentar. Ele sentava com traidores. Só que hoje é pregado para você não colocar pessoas na sua casa, porque elas podem trazer maldição. Jesus sentou com traidores. Então a visão que eu tenho de Deus distorcida vai distorcer a maneira que eu vivo. E muitas das vezes nós só vamos repetir o que foi ensinado e não vamos procurar a verdade das Escrituras. Eu creio que o Senhor neste tempo está nos despertando para o conhecimento dele, irmãos. As mensagens nessa igreja têm sido isso. Os ensinos nesta igreja têm sido esses. Deus está nos despertando
para o conhecimento íntimo de quem Ele é. Deus está nos despertando, sem misticismos, sem ideologias humanas, sem achismo. Não. Paulo em Efésios, capítulo 1, verso 17 diz: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento dele. Paulo, ele não está exortando para que tenham mais conhecimento teóricos de Deus. Mas Paulo, ele está falando, experimentem de forma real quem Deus é, na sua intimidade, no seu individual. Já não é mais tempo, irmãos, de ser superficiais. Uma espiritualidade aparente. Não é mais tempo. Experimentem Deus de forma real, forma profunda. Vai para o secreto e fala: Senhor, eu quero te conhecer. O que há em ti que eu ainda não experimentei? Abra a palavra. Busque conhecimento. Assim como o vinho, eu ouvi isso em uma ministração. Ele é mais saboroso quando ele está mais maduro. Assim é a noiva madura para o Senhor. E numa ministração da Tamires Garcia, ela fala: amadurece esse vinho, Senhor. Amadurece esse vinho, Senhor. Torna maduro esse conhecimento. Deus não é uma ideia, como aprendemos. Deus não é um achismo. Deus, ele não cabe em suposições. Eu suponho, eu acho, não. Há um Deus verdadeiro nas Escrituras que quer se revelar para nós. Muito se é pregado o que ele pode fazer. Muito se é falado o que ele pode fazer. Mas poucos falam de quem ele é. Sobre quem ele é. E é nisso que precisamos voltar. Precisamos voltar ao conhecer o próprio Deus. Na sua essência, na sua natureza. E nós estamos dispostos a gastar tempo nisso? Porque isso requer tempo, irmão. Isso requer tempo. O conhecimento de Deus requer tempo. Oséias 6:6 diz, e eu já estou acabando: pois misericórdia quero, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocausto. O que o Senhor está querendo dizer aqui? Mais do que atos religiosos, eu quero ser teu amigo. Mais do que práticas religiosas, eu quero ser teu amigo. As práticas religiosas nunca serão suficientes, irmão, se não houver uma verdadeira devoção ao Senhor. É só mais uma oração que eu faço como checklist do meu dia, ou um coração rendido a Ele? É só uma leitura da palavra que eu faço como checklist do meu dia, ou o desejo de conhecê-lo, de aprender dele? Apesar da infidelidade de Israel, Oséias, ele profetizou que a punição de Deus poderia ser revogada caso Israel voltasse para ele. E qual era a punição de Deus? Deus tiraria aquilo que o povo achava que vinha de Baal, colheitas, vinho, azeite, prosperidade. A terra ficaria improdutiva, trazendo fome e dificuldade. Israel seria levado ao cativeiro
especialmente pela Assíria. E aí no verso 6, ele fala que mesmo que eles estão sendo infiéis, ele faz um convite àquele povo, que foi o que nós lemos. Venham, voltemos para o Senhor. O que ele está querendo dizer assim? Venham, corram, se apressem, voltem para o Senhor. Deus está disposto, irmão, a restaurar o relacionamento. Era um povo infiel, mas Deus estava disposto. O livro de Oséias é reconhecido por essa reconciliação, por esse amor de Deus. Que mesmo eles sendo infiéis, Deus estava disposto a restaurar o relacionamento. Ele está falando, volte-se para mim. Olhem para mim. O amor de Deus, ele é firme e consistente. O amor de Deus, ele é firme. Não é baseado no merecimento. Eu não mereço o amor de Deus, irmão, por estar aqui pregando. Mas a sua própria natureza é de amor, então ele me ama. Então ele está disposto, ele está te chamando, venha. Venha, corra, volte-se para mim. Talvez você foi infiel. Talvez você viveu longe, mas venha, volte-se para mim. Oséias 3:1 diz, então o Senhor me disse, vai e ame a sua esposa outra vez, embora ela cometa adultério com outro homem. Ame-a como o Senhor ama os israelitas, ainda que eles se voltem para outros deuses. E amem os bolos de passas, ou os prazeres do pecado. É isso que ele está querendo dizer. Deus nos ama, apesar da nossa infidelidade e da nossa desobediência. Deus nos ama apesar disso tudo. Ele ama, perdoa e nos restaura. Ele nos chama, irmão. Ele está disposto a nos dar uma nova chance para voltar para esse entendimento e conhecimento de quem Ele é. Ele nos chama ao arrependimento, a voltar à integridade do conhecimento de quem Ele é. Ele nos chama para o arrependimento e para voltar à integridade do conhecimento de quem Ele é. 2 Coríntios 5,19 diz, pois Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados das pessoas, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Através de Cristo somos reconciliados com Deus. E hoje Deus nos convida a essa reconciliação, irmãos. Vinde, vem, voltemos para o conhecimento dEle, para o relacionamento íntimo, de forma íntima. Vinde, voltemos. Vamos voltar, irmãos. Vamos resgatar isso. Homens e mulheres que vivem de forma prática, relacional à palavra de Deus e não superficial. Homens e mulheres que conhecem Ele. O Senhor, Ele te faz o convite. Volte-se para mim. Volte-se para mim. Eu ainda sou o Deus da igreja. Eu ainda sou o Deus da Bíblia. Volte-se para mim. Para a integridade de quem eu sou. Para a verdade de quem eu sou. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus e devolvo toda a direção para o pastor. Se passam os anos